oportunidade de estarmos aqui nessa noite, no culto de Santa Ceia, né? Tendo assim a oportunidade para estar trazendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, tendo a certeza de uma coisa, de que Deus falará ao nosso coração, amém? O tempo já foi embora, mas eu creio que o Senhor nos dará graça para compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração, na manhã, na tarde desse dia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Amós. Abra a sua Bíblia no livro de Amós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amós, eu espero você. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amós capítulo de número 3. Aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 7. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir a você, que você, enquanto estivesse ministrando, você intercedesse, pedindo que Deus me usasse, falasse com você. Amém? Eu vou tentar ser objetivo, vou tentar ser rápido, né? Mas que você realmente pegue a melhor parte. Amém? Na noite desse dia, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Amós, capítulo de número, aleluia, 3, verso de número 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vou ler mais uma vez, amém? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Pai das luzes, neste momento eu me coloco na tua presença como servo, Senhor, para que o Senhor venha lembrar que eu sou feito de barro e que eu preciso da tua presença, da tua graça, para estar ministrando essa palavra na noite desse dia. Senhor, que aqueles que estão aqui presentes possam entender a tua palavra, e que assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, ministra o coração deles e faça eles entenderem que o Senhor tem um segredo, o Senhor tem um particular, o Senhor tem uma intimidade, aleluia, com cada um deles, porque são chamados e considerados como filho. Amém? Aleluia. Pode sentar, irmãos, glorificando a Deus. Irmãos, eu vou tentar fazer aqui um pano de fundo para essa mensagem, para que você possa entender. Irmãos, o profeta Amós foi um profeta diferenciado. Foi um profeta diferenciado porque você não vai ouvir falar de Amós no Velho Testamento. Amós foi considerado também como profeta do amor exigente. Numa época em que Amós foi um homem que morava na tribo de Judá, Amós foi um homem que cuidava ali dos seus rebanhos, era um homem que colhia figos, era um homem simples, era um homem do campo, era um homem que nos dias atuais nada a ver. Era um homem que não tinha eloquência, era um homem que não tinha influência, mas no tempo em que, aleluia, no ano de 760 mais ou menos, lá no 8º século, em que a tribo do norte, né? Nós sabemos que a tribo foi dividida entre norte e sul, e nos conta a história que nesse contexto em que as tribos foram divididas, nos conta a história que tudo ia bem na tribo do norte, politicamente tudo ia bem, a perspectiva do futuro tudo ia bem, era tudo positivo.
Mas também naquela época existia, o povo estava tão seguro de que a política ia bem, a economia ia bem, a sociedade ia bem naquela época, que o povo agora se afastou de Deus a tal ponto de a forma religiosa deles era transmitida de uma forma superficial. Estava ali só para performance, porque ele estava tão autoconfiante que o povo havia se afastado de Deus. Deus agora levanta o profeta Amós no reino do norte, para agora profetizar contra o reino do sul, né? E o alvo principal naquela época ali era de um povo, o público-alvo era as suas lideranças, era um povo que havia se corrompido, era um povo que havia pecado, era um povo que havia se corrompido tanto moralmente quanto espiritualmente. E agora o profeta agora tem a missão de profetizar, de protestar contra essa nação. Imagine que desafio era sair do reino do norte para ir agora levar uma palavra dura, porque Amós, ele poucas das vezes deu uma opção, deu uma palavra de conforto para o povo do reino do sul. Amós era duro nas suas palavras. Amós, volto a dizer, era criado no campo. Amós, ele só falava o que ele via, e era a característica de Deus. Amós, nos dias de hoje, ele não aliviava, mas também dava a entender para aquele povo que ainda havia uma esperança de reconciliação, havia uma esperança de arrependimento através da fé. Aleluia, aleluia. O principal local, o principal cenário onde tudo isso acontecia era em Samaria. Aleluia. Mas interessante é que no meio de um povo que estava corrompido, aleluia, no meio de um povo em que ele queria fazer uma imagem de Deus no seu bel prazer, onde Deus era um Deus que estava já velho, caduco, cansado, Amós levantava e dizia: olha, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos vai descer com justiça. Aleluia. E essa expressão Senhor dos exércitos era só usada, irmãos, para os inimigos de Israel. Agora nós encontramos Israel inimiga do seu Deus. E no céu Deus tinha os seus anjos como seus ministros para fazer justiça, e na terra tinha a Síria. Porque era assim: quando o povo se desviava contra o seu Deus, Deus levantava a Síria e dava uma surra no seu povo. Então Deus tinha seus meios de fazer justiça, e quando o povo se rebelava contra Deus, ele deveria também ter a consciência que assumiria a responsabilidade do castigo que vinha da parte de Deus. Aí agora nós vemos agora o profeta dizendo: olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Irmãos, e era dura a missão dos profetas naquela época, porque os profetas, ele não ia, muitas das vezes os profetas que eram verdadeiramente enviados por Deus, eles não iam massagear o ego do povo, aleluia, eles iam com a palavra dura, eles iriam com escorpião, aleluia, vamos dizer assim. E nós encontramos na Bíblia que o nosso Deus, ele não faz nada antes de revelar os seus servos, os seus profetas. Nos dias de hoje, Deus, ele revela para a sua igreja o que ele planeja, o que ele deseja, o que ele já projetou, o que irá fazer. Presbítero Alfredo, a Bíblia nos diz lá no livro de 2 Reis, capítulo, aleluia, 2, 1 e 2, vai dizer que Deus, ele revela, nos mostra claramente que Deus, ele revela para o profeta Elias que o iria arrebatar. Aleluia. Deus, ele fala, Deus, ele mostra, Deus, ele revela para Elias que ele iria o arrebatar. E Elias já estava preparado, porque a revelação, o aviso de Deus era certo. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não faria? Aleluia. E agora Elias fala, Elias, ele tinha um companheiro que andava com ele. Aleluia, irmãos, eu descubro também nessa palavra, é importante a gente andar com pessoas de Deus.
né? Hoje João teve essa oportunidade. João chegou aqui e falou: hoje o dia foi proveitoso, eu passei o dia na casa do pastor, almocei lá, passei a tarde lá. É bênção, irmão. Eu tenho certeza que saiu de lá abençoado, porque só teve palavra de bênção. E não foi diferente na vida de Eliseu. Eliseu era companheiro de Elias. Eliseu fica sabendo que Elias seria arrebatado. Agora o profeta Eliseu fala bem assim, ó, o profeta Elias fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui porque o Senhor me mandou ir lá em Betel. Eliseu, fica aqui porque o Senhor me mandou ir lá em Betel. Eliseu responde: vive o Senhor, que eu não te deixarei. Vive o Senhor, que eu não te deixarei. Mas na frente você encontra o profeta Elias falando: Eliseu, fica aqui porque o Senhor me mandou lá em Jericó. E ele fala: vive o Senhor, que eu vou perder essa... Eu estou conjecturando, eu estou imaginando um diálogo desse, ele falando bem assim: eu vou perder a oportunidade de ver o Deus de Israel te arrebatar, aleluia, nesse redemoinho? De forma alguma, eu não vou arredar o pé, eu estou grudado contigo. Oh, irmão, chega um momento que Eliseu está convencido de que Deus havia revelado o seu segredo ao seu profeta, ao seu servo. Fala assim: olha, deixe como herança, porção dobrada do teu espírito. Aí Elias fala para Eliseu: olha, grande coisa pediste, Eliseu, mas tem um segredo, aleluia, Deus me revelou, eu vou revelar para você. Se você me ver na hora que o Senhor me arrebatar, aí sim, aleluia, irmão. E naquele momento, vem cavalos e um carro de fogo e arrebata Elias, e Eliseu está presente e contempla aquilo. E de herança, aleluia, e de lembrança fica com a capa. Mas o mistério não está na capa, está no Deus de Elias, aleluia. Nós vemos quando ele bate a capa na água, a água não abre, o rio não abre. Mas quando ele fala no Deus de Elias, aleluia, mas Deus cumpriu o que havia revelado que iria fazer na vida do seu servo. Porque certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo os seus servos, os profetas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque não falar também do nosso irmão, o nosso patriarca Abraão, quando ele disse: certamente ocultaria Deus alguma coisa ao pai de muitas nações? Certamente Deus ocultaria. Olha, Abraão, Deus, ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão lembra, aleluia, irmãos, Deus envia o anjo para destruir Sodoma e Gomorra. Era para entrar mudo e sair calado, mas Deus tem um negócio com o seu servo, aleluia, aquele que tem intimidade, aquele que busca, aquele que ora, aquele que chora. Deus, aleluia, verdadeiramente se deixará ser achado. Oh, aleluia, nos conta a palavra de Deus que agora o anjo do Senhor revela para o seu servo que destruiria Sodoma e Gomorra. Mas agora ele lembra do seu sobrinho que está lá naquela cidade, Ló. Interessante é que no momento em que o anjo manda com que evacuasse, com que saísse todo mundo daquela cidade ali, dos parentes de Abraão, a Bíblia nos conta que o anjo revela também um segredo para Ló e fala: olha, Ló, nós não podemos destruir essa cidade enquanto você estiver aqui, Ló. Vai, Ló, quando você estiver distante lá, aí sim. Olha, irmão, que coisa linda. Deus revelando o segredo dele para Abraão, Deus revelando o segredo dele para Ló, Deus revelando o segredo dele para Eliseu, aleluia, porque Deus certamente não fará coisa alguma antes que revele, aleluia, o seu segredo dos seus servos, os profetas. Oh, aleluia, por que não dizer também de Davi? Aleluia, por que não também dizer de Davi no livro de 1 Reis, capítulo 8, 19, irmãos, Davi era um homem vitorioso, Davi tinha riqueza à sua disposição. Nos conta a história, louvado seja Deus, que certa feita Davi colocou um propósito no seu coração, em fazer um grande templo ao nome do Senhor. Haja vista que o nosso Deus é tão grande que não habita em templos feitos
por a mão de homem, mas habita no coração daquele que o teme. Oh, um Deus que se faz grande, ao mesmo tempo se faz pequenininho, para estar guardado dentro do coração daquele que o teme, daquele que o ama. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele revelou: se me amar e guardar a minha palavra, eu e o meu Pai, é um segredo que vai ser revelado. Aleluia, faremos nele morada. Oh, aleluia. Se Ele falou, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e agora nos conta a história que Davi deseja fazer esse templo. Aí Deus agora revela para Davi, dizendo: ei Davi, aleluia, Davi, você não vai fazer, mas aquele que sairá da tua entranha, o teu filho, ele sim fará o templo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, revelando a oportunidade para Davi, dizendo que o seu filho realizaria o desejo do seu coração. Aleluia, Deus estaria dizendo que estaria dando uma oportunidade para que uns da sua descendência, aleluia, honrasse com aquele presente. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós passássemos a noite aqui, a gente ia ver muitas referências de que Deus, Ele revelara os seus mistérios, os seus segredos para os seus servos. Aleluia. Por que não falar de Moisés também? Quando Deus disse: olha Moisés, eu vou destruir os primogênitos. Moisés fala para Faraó, e vai agora Moisés, agora o seu servo, indo até o Faraó para revelar o segredo de que Deus iria fazer. E assim o fez, a tal ponto de Faraó dizer: olha, some, vai embora, ei, e ore por mim também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Romanos vai dizer que Deus, Ele levantou Faraó para que o mundo, aleluia, para que toda a terra soubesse que Ele é o Senhor. Aleluia. Deus é Deus que revela os seus segredos, revela os seus mistérios a tal ponto, aleluia, lá no livro de Mateus, capítulo de número 11, 25, vai dizer, aleluia, o próprio Jesus Cristo, acredito eu, olhando para a multidão, dizendo: graças eu te dou, ó Pai, por ter ocultado essas coisas aos sábios e entendidos, e ocultaste aos pequeninos. Olha que coisa linda. Imagine isso saindo dos lábios do Senhor. Graças eu te dou, ó Pai, oh, por o Senhor ter ocultado esses mistérios, esse segredo aos sábios e aos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Irmão, se alegre, porque você diante de Deus é um pequenino, é um filhinho, aleluia, é menina dos olhos dele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Interessante é quando a Bíblia vai dizer que no meio daquela multidão, Jesus, ele faz uma pergunta para os seus discípulos, dizendo: ei, quem dizeis aí? O que o povo diz que eu sou? Senhor, um diz que tu é Elias, outro diz que tu é João Batista que reviveu. Aí Jesus olha para aquela multidão dos seus discípulos e fala: e vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro salta na frente e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e fala: olha Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, aleluia, mas o Pai, aleluia, que estás nos céus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não fará nada antes, aleluia, que revele, aleluia, aleluia, aos seus servos, os seus profetas. Oh, louvado seja o nome do... Mas já estou terminando, tem mais referência. Um certo homem chamado Simão, foi revelado pelo próprio Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o menino Jesus. A Bíblia nos fala que quando ele pega aquela criança no colo, ele fala: Senhor, os meus olhos viram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo revela, e a maior revelação que existe na vida do homem, a maior revelação que existe na vida da igreja, é a sua palavra, aleluia. Essa é a maior revelação, essa é a maior expressão do amor e da justiça e do poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, mas Deus, Ele abre um parênteses, aleluia, para revelar a toda a humanidade que o dia do Senhor vem. Aleluia. No livro de Malaquias,
Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz que o dia do Senhor vem como fogo. Aleluia. A Bíblia nos fala que no homem não há justiça, a justiça do homem é um trapo de imundícia. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele virá como um verdadeiro juiz. Aleluia. Mas ele revela também para nós que lá onde ele está, lá para onde ele foi, há muitas moradas. Haja vista que ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso é revelação, irmão. Aleluia. E diz mais no livro de Romanos capítulo 14, 11: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele jurou por Ele mesmo, porque não existe nada santo além dele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E nessa noite de ceia, Ele fala: olha, eu estou tomando com vocês aqui pela última vez, mas agora só tomarei com vocês lá naquele dia. Revelação. Ele está revelando o que vai acontecer. Ele está mostrando o que vai acontecer. Lembra quando ele disse: vai e encontrará uma jumenta amarrada. Pede, fala que é para, aleluia, eu vou precisar. E assim aconteceu. Porque o nosso Deus, ele está além do tempo. O nosso Deus está além da tecnologia. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que o profeta, ou nosso irmão Daniel, viu uma visão dizendo que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, o homem correria de um lado para o outro. Oh, irmão, Deus, ele está além da ciência. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz na sua palavra: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Deus, ele faz questão que nós venhamos estar alicerçados na sua palavra, para que não possamos ser confundidos nesses últimos dias. Aleluia. Deus, ele revela para a sua igreja nos últimos dias que ele voltará. Ele voltará, e com ele também o cedro de justiça. Aleluia, o seu prumo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Aleluia. E devemos estar preparados por essa revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, certamente o Senhor Deus, ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E a Bíblia nos diz mais, que quando ele vier, ele começará fazendo justiça na sua casa. Dentro da igreja, ele vai começar dentro da igreja fazendo justiça. E quando ele chegar lá fora, quem se livrará? Irmãos, que possamos santificar a nossa vida, que possamos buscar a presença do Senhor, que possamos nos encher da presença de Deus, porque está às portas. Amém? Fique de pé para que eu possa orar pela sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus, ele tem revelado tudo o que tem acontecido nos dias atuais. E que possamos, irmãos, estar preparados. Que nós não venhamos ser surpreendidos, ficarmos surpresos quando nós vemos as coisas acontecer, os escândalos acontecerem. O que tem acontecido, ele já nos preparou, já predestinou com que isso iria acontecer. E nessa hora eu oro pela tua vida, para que você guarde as promessas do Senhor. Deus, como servo do Senhor, eu te peço, Pai, que o teu povo que se encontra aqui neste lugar, e aqueles que serão alcançados, possa crer e entender que aquilo que o Senhor falou irá acontecer, o Senhor irá fazer. Oh, João disse que já está, o machado já está posto na árvore. Oh, e toda árvore que o Senhor não plantou será arrancada e jogada no fogo. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma nossas vidas nas tuas mãos, enche os nossos corações de temor, nos ensina a guardar a tua palavra para não pecar contra ti, nos cobre com o teu sangue. Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, toma a tua igreja. Oh, Deus, nos ensina a não se preparar, mas já está preparado para o dia da trombeta. Oh, porque o Senhor já revelou, e assim acontecerá. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. O pastor Rogério, glória a Deus, pastor Rogério. Glória a Deus, amado. Você pode glorificar ao Senhor.
favor. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. A Bíblia está nos dizendo, através do seu servo, que Deus ele não vai fazer nada sem primeiramente revelar para nós. Isso significa que Deus está revelando para nós. Deus está revelando para nós que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar. Deus está revelando para nós que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Muitos nos últimos dias negarão ao Cristo. Muitos nos últimos dias rejeitarão o comer, o beber, testemunhar a vida e a morte de Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz, Ele revelou para nós, aqueles que perseveraram. Até a metade, igreja? Aqueles que perseverarem, vai dizer, até o fim, estes